Dando continuidade, então, ao nosso tópico de relações, nessa aula de matemática discreta nós veremos algumas relações importantes e também algumas operações envolvendo aí os pares ordenados das relações. Então, os objetivos dessa aula são apresentar algumas relações importantes, como a relação de igualdade e a relação inversa, apresentar as operações envolvendo as relações, né, que aqui a gente consegue aplicar as mesmas operações de conjuntos, afinal de contas uma relação é um conjunto de pares ordenados, e também uma outra operação muito importante que é a composição de relações. A ideia então é capacitar o aluno a usar essas operações das relações para modelar os problemas computacionais. O problema da aula de hoje são dados dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e as seguintes relações, a relação R e a relação S. Então, nesse problema nós vamos trabalhar com a inversa, a relação inversa, que é assim que a gente representa, com esse menos 1. Então, a gente vai fazer uma composição, esse é o símbolo da composição, vai fazer uma composição da relação inversa de S com a relação R. Então, vocês precisam descobrir qual é o resultado dessas duas operações. Aqui a gente tem a de inversa e a de composição, para descobrir qual é o conjunto resultante aqui no caso. Vamos ver então primeiro algumas relações interessantes, né? A relação de igualdade, é também conhecida como relação identidade ou relação diagonal, ela vai ser uma relação em um conjunto A, de tal maneira que ela só vai envolver os pares ordenados de elementos em que o primeiro elemento do par é igual ao segundo elemento do par, tá? Então, dado esse conjunto composto pelos elementos 1, 2 e 3, então a relação de igualdade nesse conjunto, ela vai ser composta pelos pares ordenados em que os elementos são iguais. Então, vai ter o par ordenado 1, 1, o par ordenado 2, 2 e o par ordenado 3, 3. Graficamente, a gente pode representar essa relação, olha lá, numa matriz retangular. O que acontece? A diagonal fica preenchida, por isso que ela também é chamada de relação diagonal, né? Então, eu vou ter o 1 apenas na diagonal, porque apenas os elementos que são iguais é que estarão relacionados. Se for num grafo, eu tenho um grafo assim, completamente desconexo, não é? E apenas o elemento se relacionando com ele mesmo. E se for num diagrama de setas, eu tenho setas aqui que formam, na verdade, paralelos, aqui, entre retas paralelas, né, ou setas paralelas, entre os elementos do conjunto A, que estão relacionados com eles mesmos. E a relação inversa? O par ordenado ele tem ordem, então a relação inversa é uma relação que a gente vai gerar invertendo a ordem dos elementos dos pares ordenados. Então, a relação inversa a inversa da relação R, que vai de A para B, ela vai ser uma relação de B para A, obtida invertendo a ordem de todos os pares ordenados originalmente em R. Então, a R-1, ela vai ser composta pelos pares x, y, se o par yx pertencia a R. Então, nesse caso, o domínio da inversa de R vai ser a imagem de R. E a imagem da inversa de R vai ser o domínio de R. Então, dados aqui esses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e essa relação, então a inversa da relação R, ela vai ser obtida invertendo a ordem. Então, se esse par ordenado é 1y, agora eu vou gerar o par ordenado y1. Se aqui é 1z, eu vou gerar o par ordenado z1. Se aqui é 3y, eu vou ter o par ordenado 3y3. Então, eu inverto a ordem de todos os elementos dos pares ordenados. Graficamente, então, se eu tenho a minha relação R, que é 1y, olha aqui, temos o 1 aqui nessa célula que é da linha do 1 e da coluna do y. Se eu tenho aqui uma seta, por exemplo, do 1 para o y, tá vendo? O que eu vou fazer? Na representação gráfica, eu vou inverter a ordem da minha matriz. Então, na relação inversa, né, na representação gráfica da relação inversa, o que acontece? Eu tenho uma matriz transposta da matriz original, né? Então, que onde era a linha virou coluna, deixa eu voltar, para vocês verem. Onde era a linha, aqui vai virar coluna, onde era coluna virou linha, não é verdade? Tá? Faço a transposta e no diagrama de setas eu simplesmente inverto a ordem das minhas setas, tá? Então, se anteriormente a gente tinha setas nesse sentido, agora com a relação inversa, as setas são no sentido oposto. Tudo bem?
Vamos ver se vocês entenderam, então, os conceitos de relação de igualdade e relação inversa. Então, no primeiro exercício aí, eu dou um conjunto A, composto pelos elementos A, B, X e Z, e eu quero que vocês listem os elementos presentes na relação de igualdade nesse conjunto A e represente graficamente essa relação. Podem representar como matriz, como gráfico, como diagrama de seta, como todos eles, tá? Se vocês quiserem treinar. E a relação inversa, aí no meu segundo exercício, eu dou dois conjuntos e a relação e peço para que vocês listem os elementos presentes na relação inversa e representem graficamente essa relação. Também escolham aí o tipo de representação gráfica que vocês quiserem, ok? Façam aí rapidinho para a gente treinar esses dois conceitos.